Interessante. Cheia seria o fruto, a questão da regeneração, que vai mudando o caráter da pessoa, vai fazendo ela parecer um pouquinho mais com Cristo, e aí ela pode receber o Espírito Santo e ser batizada pelo Espírito Santo, aonde vem os dons. Os dons, o revestimento de poder. É uma atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Parece até uma loucura o que nós estamos conversando, porque aí alguém vai dizer assim: pastor, mas se a pessoa já está cheia, por que o Espírito Santo não vai lá e já faz ela falar em línguas? Sim. Perceba que quando uma pessoa está cheia, ela gera o fruto do Espírito. Nós estamos falando do estado comportamental, entendeu? Agora, esse revestimento de poder é para fazer a obra de Deus. Então a pessoa recebe esse revestimento de poder para exercer funções no reino de Deus, né? Ainda que não tem nenhum apoio bíblico que uma pessoa precisa ser batizada com o Espírito Santo para ser consagrada. Sabia disso? Mas a Assembleia de Deus só consagra, só separa o ministério se for batizado. Né? Mas não tem. Os diáconos que foram separados, não tem um texto que diz que eles foram batizados no Espírito Santo. Tem que eles estavam cheios, precisam ser homens cheios do Espírito Santo e não batizados no Espírito Santo. A gente inverte os valores, porque às vezes você está consagrando um cidadão que ele já foi cheio, né? Ele já foi batizado no Espírito Santo, não é mais, né? Não perdeu porque vive em pecado, fazendo coisa errada, e porque o cara fala uma imitação de língua barata, você vai lá e consagra o cara, né? A pessoa cheia do Espírito Santo põe na sua cabeça que o modus vivente dela ela produz o fruto do Espírito. E a pessoa, quando ela é revestida pelo poder de Deus, quando ela recebe o batismo no Espírito Santo, ela desenvolve funções dentro do reino que os dons lhe permitem ela realizar, porque ela recebeu aquilo para pregar o Evangelho. Então, nós não temos respaldo bíblico para dizer que só deve ser levado a um ministério, consagrar alguém a um ministério se for batizada no Espírito Santo. Não existe. Não tem. Isso aí é um costume. Não vou falar que é um mau costume, porque regime interno. É um regime interno. É interessante a pessoa buscar, né? Buscar o batismo no Espírito Santo, porque ele está disponível. Nós estamos conversando aqui agora, talvez na hora que você fizer um corte, isso chegar no ouvido aí da turma do outro lado lá, rapaz, vai me malhar. Vai. Heresia! E até algum pastor pentecostal que está me ouvindo, um pastor tradicional da nossa Assembleia de Deus, fala: não, pastor Fábio enlouqueceu. Mas não é isso, é porque nós não temos respaldo bíblico para dizer que uma pessoa só pode ser consagrada se ela for batizada com o Espírito Santo. Não tem biblicamente isso. Até porque os apóstolos... Porque apóstolo significa missionário, né? Enviado. Enviado. Então, os apóstolos, meu amigo, não eram batizados no Espírito Santo. Não há nenhuma evidência bíblica que eles foram batizados no Espírito Santo. Só Pedro e os demais que estavam ali em Atos 2, né? Não, dali para frente, né? Eu tô falando... Será que Paulo foi batizado no Espírito Santo? Pois é, uma incógnita. Ele falou sobre o batismo, mas não sei se algum texto ele se refere a ele mesmo. Entendeu? Havia muitos que pregavam. Apolo, por exemplo, Áquila, Priscila, Febre. Não é uma evidência assim da pessoa ter sido batizada no Espírito Santo, né? Agora, as regras hoje, o que dizem? Não, o cara tem que ser batizado no Espírito Santo para poder ser consagrado. O senhor cortou meu corte com essa ressalva que tu fez. É que hoje eu estou tão... apanhei tanto que a gente tem que fazer certas ressalvas, porque, rapaz, dependendo do que você fala, o cara, ele entende de forma totalmente errada. Daqui a pouco ele vai falar assim: não, olha o que o pastor Fábio falou. Ele falou assim que a pessoa não precisa ser batizada no Espírito Santo para ser consagrada. Falei sim, mas dentro desse contexto. Não há prova bíblica para dizer: olha, a pessoa, para ser consagrada ao ministério, tem que ser batizada no Espírito Santo. Que há uma diferença, o senhor explicou bem, de ser cheio para ser batizado. Os irmãos ali, os diáconos, eles foram cheios do Espírito Santo, né?
Não é evidência ali que eles estavam batizados no Espírito Santo. Precisamos de homens cheios do Espírito Santo. O quê? Produz o fruto do Espírito. Irrepreensível. Isso. E Paulo chega até a dar Eu ia entrar nisso aí. Por isso que Paulo, quando coloca essa lista ali, o que ele fala? O cara tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Porque você sabe que naquela época tinha costume do cara ter 2 ou 3 mulheres. Não pode ser dado ao vinho. Não pode ser espancador. Porque então os obreiros costumavam beber lá, né? Um vinhozinho, né? É claro, se você pegar o contexto histórico daquele povo lá, assim, se Paulo não impõe essas regras, meu irmão, a sociedade ia olhar para os caras aí, por exemplo, o cara sai do culto, vai para um bar, enche a cara, a sociedade ia olhar e falar, mas que mudança que houve na vida desse cara? Que tipo de obreiro é esse aí? Então Paulo usa os obreiros ali como uma espécie de exemplo a ser seguido, e exemplo é para ser seguido. Né? Então Paulo coloca ali, ó, não pode ser espancador, não pode ser dado ao vinho, tem que ser marido de uma só mulher. Então tem todo um contexto ali para o cara ser um obreiro. Irrepreensível mesmo pela sociedade, né? Exemplo. Tudo que Paulo coloca ali foca em exemplo. O Paulo chega a dizer assim que o cara que não cuida da sua própria família negou a fé. E é pior do que os infiéis. Olha onde ele vai. Então o cara tem que ser exemplo para a família tem que ser exemplo, porque se a família também não seguir o exemplo do líder, o povo vai começar a olhar e vai dizer, olha, fulana, esposa do pastor, pratica, por que eu não posso? E é uma das coisas que está acontecendo hoje. O pastor quer dar lição de moral na minha família, mas a família dele é pior do que a minha. Pois é, como é que... vou lá num púlpito lá falar sobre, você não pode brigar com a sua esposa, não sei o quê, e eu vivo quebrando pau dentro de casa, cara. Os vizinhos, chama a polícia porque a irmã tá querendo matar o marido. Então, não tem como. É assim, Paulo quis dizer, gente, ser exemplo é vitrine. E vitrine, meu irmão, é tipo um telhado de vidro. Se você não se cuidar, meu amigo... É se tornar referência para outras pessoas. Né? Quem quer ser referência vai ter que ter um padrão moral. Se você sair daquilo ali, é igual eu venho pregando há 29 anos. Só que eu venho pregando, se você pegar a minha primeira pregação e até a última, você vai ver que eu nunca saí daquilo que eu venho pregando. Eu passei em várias igrejas. Eu tenho, acho que eu cheguei a ter quase 2.000 camisetas de congresso. Minha esposa vai dando, tal. Eu uso por uns meses, depois vai dando. Mas nesses 29 anos já passei em tudo quanto é lugar. Se você pegar uma pregação minha que eu preguei lá na Bahia e ver lá em Antonina, é a mesma coisa. Não é porque é meu povo lá que eu bato lá. Se Deus mandar bater lá, eu prego exortação. É um ministério que Deus me deu. Paulo disse que quem recebeu esse talento de exortar, que exorte. E não é ofender pessoas, mas é pregar dentro de regras bíblicas para um despertamento de quem está ouvindo. Direcionamento. Né? Você exortar é você ser firme, né? Não é você chegar ali e xingar a pessoa, maltratar a pessoa. Isso não é exortação. Exortação é você, dentro daquele contexto, com firmeza, ensinar o caminho da verdade sem temer as consequências. Ensinar com amor. Ensinar com amor. Todo o ensino deve ser com amor.